Sorriso, município de Mato Grosso, é destaque nacional de forma preocupante, com 113,9 casos de estupro de vulneráveis. Por 100 mil habitantes, Sorriso é vice-líder nos registros de violência sexual contra menores de idade em todo o Brasil. Os dados foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta que o Brasil enfrenta uma crise alarmante com relação aos casos de estupro e abuso sexual. A média é de um estupro registrado a cada 6 minutos. Entre 2011 e 2023, os casos de estupro e estupro de vulnerável aumentaram 91,5%, totalizando 83,9 mil vítimas. Desse total, 76% das vítimas tinham entre 0 e 13 anos, classificadas como vulneráveis. Os dados altos não são novidade para o Ministério Público, que ainda revela um outro ponto que o anuário não mostra. Se a gente pegar e partir desse fato, a gente não está vendo reincidência. O pessoal que a gente guardou, né, que foram condenados, afastados da convivência social, eles não estão praticando novos crimes aqui, em Sorriso. Então, se houve alguma reincidência, eles não estão impactando nos nossos números, o que me leva a crer que o fator é outro, né? Então, assim, provavelmente essas condenações são necessárias, claro, mas elas não intimidam o novo abusador. Então, se é assim, né, e aquela pessoa não foi descoberta até que ela chega, esses números estão aumentando, eu só posso concluir que é um fator social, né? Porque não é reincidência, é uma coisa que, quando denunciada, ele sai, ele não aumenta os números, então eu tenho que concluir que é um fator social. E aí a gente vai entrar naquela causa, né, da discussão. Não pode discutir gênero, mas se a gente não discute gênero, a gente não pode falar sobre o machismo estrutural, que é o que gera essa violência. O relato da promotora coincide com os dados que citam que a maior parte dos agressores são conhecidos das vítimas, com 64% sendo familiares, e no caso das vítimas de 14 anos ou mais, 31,2% dos agressores são familiares, 28,1% são parceiros íntimos e 13,2% são conhecidos. Outro fator que não pode ser ignorado nesta reportagem é que os números são baseados em casos denunciados, em que o abusador foi exposto à justiça. Isso mostra o resultado de um trabalho que foi realizado com campanhas de conscientização e a geração de confiança na polícia. Eu tenho certeza que a nossa rede de enfrentamento aqui é parte significativa, porque é como a gente estava conversando antes. Nós temos um iceberg. Imaginem que esses abusos, em 80% dos casos, eles ocorram dentro da família. Só a pontinha do iceberg, o que sai para fora do oceano, é o que chega de denúncia. O resto é um segredo de família que fica guardado e muitas vezes jamais vem à tona. A gente ouve aí diversas pessoas, né, famosos, falando sobre seus abusos, incentivando e tal, mas que jamais foram para a justiça. A gente vê eles falando depois de adulto, né? Mas quando está passando por aquilo ali, na verdade existe, sabe, um movimento de abafar? Sabe, eu vejo até alguns pastores falando assim, perdoa, não sei o quê, como se aquilo não fosse uma coisa... Não é questão de perdoar, é uma questão de tentar não fazer com que outra pessoa não sofra aquilo de novo. Diante deste cenário, políticas públicas eficazes e a necessidade de um debate mais profundo sobre o tema, desde a vítima até o abusador, deve ser feito para promover a redução destes números que causam tantas vítimas em Sorriso. Essa informação, essa educação, não só para quem pode estar na condição de vítima, todas as outras pessoas que cercam, ou seja, toda a sociedade. Educar os homens, por quê? Para que eles entendam e comecem a absorver desde pequenos,
né? E depois, quando mais velhos, também a gente continua nisso, absorver que a mulher não é um objeto deles, que o corpo da mulher não é uma coisa que eles podem desejar como se fosse algo que se compra, algo que, sabe, que é a cultura do estupro que eles têm, se tá usando uma roupa muito curta ou, né, tá querendo, né? A gente ouviu aí um desembargador falando sobre, enfim, comportamento estereotipado de mulheres, que é uma tristeza, e isso é o que a nossa sociedade, infelizmente, tem muito. Então a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa educar a população urgentemente, é o primeiro passo.